Olá, alunos dos oitavos anos, Escola Professora Sabina. Tudo bem com vocês? Espero que seja tudo tranquilo, tudo em paz aí com vocês, tá bom? Todo mundo com saúde, familiares e tudo mais. Então, pessoal, sou o Mixon, professor de Educação Física, para mais uma aula hoje com vocês. Vamos aí dar continuidade na questão do vôlei, vamos falar sobre o vôlei de praia hoje. A gente dá continuidade sobre o conteúdo. Então, vamos lá. Semana passada a gente comentou sobre o vôlei de quadra. Eu trouxe para vocês origem, curiosidades, regras, fundamentos, quadra e tudo mais, e atividades que foi para vocês falarem sobre um jogador que marcou vocês, que fizeram que vocês gostassem do vôlei de quadra. Para aqueles que não têm tanta intimidade com o esporte, que eu percebi que foi a maioria, foram fazer uma busca, uma pesquisa para saber qual é o jogador ou jogadora que está fazendo sucesso no momento. Comentei com vocês que vôlei de quadra, para nós brasileiros, não é um esporte que não dá para separar homens e mulheres, porque as conquistas são iguais. Então, a força que tanto os homens e as mulheres têm em relação ao esporte são iguais. Os títulos são iguais, então não dá para separar uma força da outra. Então, são duas seleções que são potências mundiais e têm o seu estilo de jogo copiado pelo mundo inteiro. Tá bom? Então, hoje nós vamos falar do esporte que é parecido, a mesma coisa. O vôlei de praia também tem a mesma força. Tem uma medalha de ouro, cada um, as meninas em 96, os rapazes agora em 2008, agora há pouco tempo, né? Em 2008, medalhas de prata, medalhas de bronze e tudo mais. Então, são esportes, títulos mundiais, são iguais. Né? Então, não dá para separar também os homens e as mulheres. O vôlei de praia. São esportes totalmente iguais, tanto no vôlei de quadra como no vôlei de praia. São o vôlei de praia ainda é mais equivalente à questão de forças, porque são os mesmos títulos, não dá para separar. O masculino vôlei de quadro, o masculino ainda tem uma Olimpíada, tem 3 Olimpíadas, as meninas têm 2, mas se equivalem em títulos mundiais. No vôlei de praia não, são totalmente iguais, na questão dos títulos dos circuitos mundiais, como também nas Olimpíadas, as premiações são iguais. Então vamos conhecer um pouquinho do que é o vôlei de praia, certo? O vôlei de praia, o esporte surgiu como uma improvisação ou brincadeira do vôlei nas areias de Califórnia em 1920. Lembra lá que o vôlei de quadra nasceu em 1896, certo? E aí, tempos depois, nasceu aí o vôlei de praia, né? Um pouquinho depois, nos Estados Unidos também, mas numa praia de Califórnia. A mesma coisa, assim, é uma adaptação do vôlei de quadra, que aí jovens queriam brincar na areia e fizeram uma adaptação, tá bom? O jogo de dupla foi idealizado pelo jogador Paul Johnson. Sobre esse jogador Paul Johnson, esse jogador de vôlei de areia, na verdade ele não era um jogador profissional. Foi ele que propôs essa brincadeira, essa diversão. Se tem dados, registros históricos em que ele propõe essa brincadeira, essa adaptação em duplas dentro das praias lá de Califórnia, né? Mas não tem nenhum dado histórico em relação a ele. Se ele for um jogador profissional, se ele não foi, tudo, ele acaba ali, por conta dele, acaba iniciando algumas competições, então ele acaba se tornando um jogador de vôlei de areia, tendo praticado o voleibol, né, na sua origem, na sua essência, e usando esse voleibol, algumas regras, para trabalhar na areia e fazer disso uma brincadeira, uma diversão. Mas não tem nenhum dado histórico sobre o Paul Johnson. Eu tentei procurar para trazer para vocês, mas não tem nada. Que sugeriu, Paul Johnson, que sugeriu uma partida de 2 contra 2, quando não era possível realizar o vôlei com 3 ou mais jogadores, como é no vôlei tradicional, no vôlei de quadra, no caso. Aos poucos, o vôlei de duplas na areia tornou-se popular. Desde o início, o vôlei de areia nasceu em duplas. Então, tem essa adaptação. Se usar as medidas oficiais ou medidas adaptadas, é que seja sempre jogado em duplas. Então já nasceu como um esporte que a gente vê hoje. Tá bom? Na França, o vôlei de areia chegou de uma forma curiosa, pelas mãos de um empresário francês, que se encantou com o esporte durante a sua viagem para a Califórnia. Em 1927, tratou de levar a novidade para as praias, para a praia de nudismo que frequentava em Francoville,
lá na França, certo? Então chegou à França de uma forma curiosa. O empresário foi resolver algumas coisas lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e o povo europeu tem muito essa questão de praia de nudismo e tudo mais. Então, quando ele foi frequentar a sua praia lá de nudismo, ele acabou levando uma bola e adaptando o jogo e falando para a galera lá, ó, galera, aqui é um esporte que eu aprendi lá nos Estados Unidos, então todo mundo lá peladão e tudo mais, e ele levou lá a novidade para a galera lá na França, né? Então cada um tem o seu jeito de vivenciar o esporte, né? E esse rapaz levou lá. Então, enfim, vamos dar prosseguimento aqui. Com diversos adeptos dentro e fora dos Estados Unidos, ou seja, o esporte virou um sucesso, inegavelmente virou um sucesso. Tudo que começa sem ter uma obrigatoriedade, é tanto que o esporte de vôlei de areia chegou a um determinado momento que ele virou mais sucesso do que o vôlei de quadra. Aí daí tiveram que readaptar algumas regras do vôlei de quadra para que ele se tornasse popular. A única vantagem do vôlei de quadra é que ele entrou no programa olímpico logo em seguida do seu desenvolvimento. Ele entrou no programa olímpico muito rápido. E o vôlei de areia entrou no programa olímpico só em 96. Apesar da popularidade e do sucesso, ele entra apenas em 96 por conta dessa questão. Porque se ele tivesse entrado nas Olimpíadas antes, ele teria tomado a popularidade do vôlei de quadra. E como a gente apresentou na última aula, tinha regras bem particulares que não dava tanta popularidade ao jogo. E nisso ganhava o vôlei de areia. O vôlei de areia era mais divertido, mais popular, atingia populações mais, digamos assim, de classe média baixa. O vôlei de quadra já atingia populações de classe média alta. Então se tinha essa dificuldade do vôlei de quadra e por isso que demorou para que entrasse o vôlei de areia nas Olimpíadas. Mas acabou que hoje o vôlei de quadra e o vôlei de areia são esportes praticados em todo o mundo e que tem uma popularidade bem legal aí. Então, com a popularidade dos Estados Unidos, surgiram as primeiras duplas nas décadas seguintes. Em 1947, foi realizado o primeiro torneio oficial de vôlei de praia. Em 50, surgiu o primeiro circuito mundial com etapas em 5 praias da Califórnia. Ou seja, o primeiro circuito tido como mundial, convidavam atletas de fora, mas sempre aconteciam nas praias de Califórnia, ainda não saía ainda para fora, né? Porque a grande predominância era dos americanos. Logo, o circuito californiano foi ampliado e em meados de 1960 foi criado o California Beach Volleyball Association, que é a Associação de Voleibol de Areia, ela tomava de conta do voleibol a nível mundial. Em 1980, a Federação Internacional de Voleibol vai lá e pega o vôlei de praia para ela e a partir de 1980, ali finalzinho de 80, início de 90, começa a tomar de conta também das competições de vôlei de praia, popularizando ainda mais o esporte. Em 1980 marcaram a afirmação do esporte em todo o mundo. No Brasil, atletas olímpicos consagrados trocaram as quadras pelas areias. E na Austrália foi criado o primeiro circuito profissional. Ou seja, o esporte começou a ter um profissionalismo a partir de meados ali de 1980. Coloquei essa dupla aqui, Giovanni e Tandy, porque eles vieram aqui não é o Giovanni, aqui na verdade é o Maurício, levantador da seleção brasileira, campeão olímpico de 1992 em Barcelona, das Olimpíadas, mas aqui tem o Tandy. Jogava quadra até 96 e de 96 ele chamou o seu parceiro e Giovanni fazia parte dessas Olimpíadas de 92, tá? Então chamou o seu parceiro e foi montar uma dupla de vôlei de areia também. Então vários jogadores de vôlei de quadra, jogadores, jogadoras, saem da quadra quando estão atingindo uma certa idade e vão para as areias. Por quê? Porque o impacto da areia é menos. Né? Apesar de ser um jogo que requer uma resistência muito grande, por ser um jogo que é praticado no sol e tudo mais, e tem areia que é pesada e tudo, mas o impacto para o corpo ele é menor. Então, a questão de saúde, o vôlei de praia, ele acaba se tornando mais saudável para o corpo. Então, eles fazem essa mudança. Nem sempre tem sucesso, tá, pessoal? Mas eles fazem essa mudança. E aí, eu não me lembro de nenhum um atleta que fez essa mudança que se deu bem. Então, não me recordo para falar para vocês. Mas eles fazem essa mudança para poder continuar. Eles amam o esporte para continuar jogando. Tá bom?
primeiras Olimpíadas, com diversos praticantes em todo o mundo, o voleibol de praia tornou-se modalidade olímpica nos Jogos de 96. O esporte foi um dos que mais rendeu medalhas para o nosso país. Galerinha, sobre essa questão da dificuldade do esporte entrar num programa olímpico, eu acho que vocês ouviram falar sobre Olimpíadas lá no sexto ano, um professor de vocês, que foi da época lá, né? Para que entre no programa olímpico, esse esporte precisa ter uma popularidade e vários praticantes no mundo todo, para que ele entre no programa olímpico. Ou seja, ele tem que ser quase um sucesso no mundo todo, ele tem que ter uma popularidade e todo mundo tem que gostar do esporte. Alguns esportes, por exemplo, eu estou trabalhando com ginástica artística, rítmica e ginástica de trampolim no sétimo ano. Eu expliquei para os meninos que o esporte, para eles entrarem nas Olimpíadas, ele precisa ter um apego mundial, né? Todo mundo tem que gostar. Então, a ginástica acaba que não tem esse apego mundial, por isso que demora alguma ginástica a entrar nos programas olímpicos. E ao vôlei de praia, vocês vão me perguntar, e por que o vôlei de praia, com todo o sucesso, acabou não entrando antes? Acabou não entrando antes por conta dessa questão que se o vôlei de praia tivesse entrado bem antes, eu teria quebrado com o vôlei de quadra, né? Então o vôlei de quadra não teria o sucesso que tem hoje. Por quê? Porque o vôlei de areia, popularmente, ele era mais querido. Ele é sempre mais querido. Quem aqui na rua nunca jogou um vôlei de duplas, né? Ali com sua dupla favorita. Em qualquer lugar você consegue montar uma rede de vôlei e jogar em duplas, ou em trios, ou em quatro pessoas contra quatro. Então, seria um esporte que teria mais apego mundial. Então, segurou um pouquinho, ganhou mais popularidade, depois foi introduzido nas Olimpíadas de 96. E é engraçado porque na primeira Olimpíadas, as meninas aqui com Jaqueline, Sandra, Jaqueline e Sandra já ganham a primeira medalha de ouro para o Brasil. A outra dupla, peço desculpas a vocês, mas não me recordo do nome agora, ganharam prata. Então o Brasil ganhou medalha de ouro e prata. Bronze ficou com os Estados Unidos. E engraçado que foi introduzido nos Estados Unidos, a Atlanta, a Olimpíadas de Atlanta nos Estados Unidos, que é o país berço, mas quem tem mais glória são o nosso país, né, o Brasil, que divide aí com os Estados Unidos a questão de mais medalhas e mais títulos, no caso. E que, lembrando, é um outro esporte em que, como o masculino, o feminino tem equivale nos títulos, os títulos são totalmente iguais. Sobre as regras do vôlei de praia, são as mesmas do vôlei de quadra, tá, pessoal? Trouxe algumas particularidades aqui para vocês em relação às regras, tá bom? A partida não possui tempo determinado, como também no vôlei de quadra, né? E ganha quem vencer 2 sets, sendo que cada set acaba com cada set, sendo que cada set acaba quando uma das duplas atinge 21 pontos. Lembra lá que no vôlei de quadra são lá 3 sets de 25. Se cada equipe ganhar 2 sets, vai para um quinto, que é o tie-break, que vale 15 pontos. No vôlei de areia, são 2 sets de 21. Então a equipe pode ganhar lá de 2-0. Aí se, professor, se uma dupla ganhar um set e a outra ganhar outro, vai para um terceiro set, tie break, de 15 pontos. Aí vence quem atingiu o total, aí 21, mas isso pode ultrapassar, você tem que ter 2 pontos à frente do seu adversário, tá bom? No entanto, a vantagem sobre o adversário deve ser 2 pontos, como eu já comentei. Caso contrário, a partida continua até alguma dupla atingir esses 2 pontos de vantagem. Tá bom? Vamos lá. Outra curiosidade, a partida é melhor de três, ou seja, melhor, né, ou seja, portanto, quem ganha os 3 primeiros sets, na verdade, eu acabei errando aqui, são melhor de duas, né? Então, quem vencer 2 sets primeiro, vence a partida, né? Vai para um terceiro set, se caso houver um empate, aí vai para o tie break, como eu já expliquei, é o próximo tópico, tie break de 15 pontos, vence quem fizer primeiro. No vôlei de areia não existe rodízio, porém os jogadores mudam de lado a cada 7 pontos. Quando chegar no terceiro set, no tie break, muda a cada 5 pontos. Né? Cada dupla pode pedir 30 segundos de tempo em cada set, ou seja, eles pedem, como faz muito calor, eles pedem 30 segundos para dar uma respirada, beber uma água, organizar alguma tática ali, ver algum defeito do adversário, que eles possam atingir.
bom? São curiosidades e regrinhas que tem dentro do vôlei de praia, que é diferente do vôlei de quadra. Aqui, galerinha, nós temos aqui uma quadra de vôlei de praia, né? Aqui está a praia com areia e tudo mais. Os árbitros são dois na rede, dois para marcar a pontuação e quatro na linha de fundo, ou seja, são aqui dois árbitros, é um árbitro principal, dois aqui na mesa para marcar a pontuação e outras coisas, e quatro árbitros tá aqui em cada pontazinha da quadra, tá bom? Zona livre, é necessário 3 metros após a linha. 3 metros aqui de zona livre, mas isso não conta muito no vôlei, é diferente, não tem aquela linha de 3 como tem no vôlei de quadra, tá? Então pode atacar tranquilamente aqui na frente. Atletas apenas dois em cada equipe. É, a rede, 2,20 m. A rede é a mesma altura do vôlei de quadra, tá? 2,24 m para mulheres, 2,43 m para homens. Toques, a dupla só pode dar 3 toques alternados na bola. No terceiro deve ser passar para o outro lado. Ou seja, aqui, ó, levantou, bateu essa daqui. Foi lá, deu um toque, recebeu, levantou, bateu. Tá bom? Então, basicamente isso. Pontuação, e aí vem a mesma pontuação que eu já comentei. Tá certo? Como deve ser, como deve ser os uniformes dos jogadores, ou a farda, como vocês chamam, a farda dos jogadores no vôlei de praia masculino e feminino. Isso já é uma coisa bem tradicional desde as praias da Califórnia. A tendência é que no vôlei de praia seja sempre à vontade, como sempre foi. As meninas de biquíni ou de maiô e os rapazes de short e blusa. Ah, os rapazes não podem jogar sem camisa? Não, dentro das regras, os rapazes têm que ter a camisa, tá bom? As meninas têm que ter o maiô, o biquíni tem que ser da cor do uniforme predominante para a dupla. A mesma coisa dos meninos. Bom, as meninas têm um biquinizinho tradicional aqui. Dificilmente você vê alguém jogando de maiô, mas é permitido dentro da regra. E os meninos aqui, camisa regata e o calção. Tá bom? Os uniformes dos jogadores consistem em um short ou calção de banho. No caso das meninas, o biquíni. Uma camisa de malha ou camiseta é opcional, exceto quando especificado no regulamento do torneio. Para competições mundiais da Federação Internacional de Voleibol, jogadores de um mesmo time devem usar uniformes da mesma cor, no caso, de acordo com o regulamento do torneio. Me lembrei de um dado interessante. Essa regra das meninas do biquíni ou do maiô só muda para países muçulmanos lá da Ásia, lá, por exemplo, deixa eu pegar aqui um país que é bem, a Arábia Saudita, por exemplo, que é bem rigoroso em relação à vestimenta das mulheres. Então, as mulheres precisam usar, no circuito mundial, quando vai para a Arábia Saudita, as meninas têm que usar aquele maiô de natação, aquele todo fechadão, aquele tubarão que chamam, né? Onde elas precisam cobrir os braços, os braços, o corpo e tudo mais. E aconteceu em 2019, onde as meninas tinham que cobrir até o rosto, ficar apenas com essa parte aqui de fora. Então teve que cobrir o cabelo e tudo mais. São regras culturais do país, Arábia Saudita. Tentei lembrar aqui de outro país, mas não consegui lembrar. Mas na Arábia Saudita tem muito isso, os países lá do Golfo Pérsico, né? Vocês têm aula de história aí, vocês devem saber melhor do que eu em relação a isso. Mas Arábia Saudita e alguns outros países, as meninas não podem entrar para jogar de biquíni, elas precisam usar uma outra roupa, tá bom? Então tem essa questão cultural também. Atividade de hoje, deixo para vocês aí, pesquisem quantas medalhas olímpicas o Brasil possui e quais foram as duplas que conseguiram, tanto masculina como feminina. Tá aqui duas duplas, né? Ricardo e Manuel conseguiram o ouro nas Olimpíadas aqui de 2008 e as meninas aqui de 2016. Não me recordo aqui o nome das meninas, mas tudo bem. Vamos lá, seguir em frente. Peço desculpas pela falha aí. Também não dá para decorar o nome de todo mundo. Tem muita dupla nova hoje em dia e aí fica complicado. Ricardo e Emanuel, porque já é mais a minha geração, eu assisti mais. As meninas aqui eu já não assisti tanto. Eu assisto mais para pegar ali alguma coisa para comentar para vocês em relação à mudança de regra e também porque eu trabalho também nessa área e levo atletas para as Olimpíadas. Já costumei, quando trabalhava no liceu, levava atletas do liceu para disputar com atletas do Padre Viana
nas Olimpíadas Estudantis, né? Nas Olimpíadas, nos Jogos Escolares, né? Então a gente tem que ficar ativo em relação a essas novas regras. Mas aí fico devendo o nome das meninas aqui para vocês. Então, vamos lá, fica fácil essa atividade de vocês fazerem em relação à atividade. Como as Olimpíadas iniciou em 96, o programa olímpico para vôlei de praia, pega lá de 96, 2000, 2004, 8, 12, 16 e 18, para chegar agora. Aí você vai pegando as duplas, entra lá na internet e vai pesquisando as duplas, e anota no caderno e coloca. Olha, Jaqueline e Sandra, medalha de ouro. Tá? Foi segundo lugar, também anota lá. No Olimpíadas de 96. 2000, quem foi? Tal, tal. E vai anotando até você conseguir atingir quem foram as duplas e as medalhas que conseguiu no Brasil. Pega lá não só de ouro, nem só de prata, pega de bronze também que o Brasil conseguiu. Apenas em Olimpíadas, tá bom? Apenas medalhas olímpicas, você vai fazer essa pesquisa apenas em medalhas para medalhas olímpicas. Quais foram as duplas masculinas e femininas que ganharam medalha, trouxeram medalhas olímpicas para o nosso país, tá bom? Aí eu sugiro para vocês essa questão de trazer desde o iniciozinho, lá de 96. 1996, Atlanta. Olimpíadas de 96, Atlanta. Tal, tal. Anota lá quem ganhou, masculino e feminino. Sydney 2000, anota também. Aí vem trazendo até chegar aos dias atuais, tá bom? Essa é a nossa atividade, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode entrar em contato, tá bom? Estou à disposição. Eu falei assim para trazer de Olimpíadas em Olimpíadas, porque está bem próximo, 27, 25 anos mais ou menos aí, né, de diferença, de 96 para cá, então está bem pertinho, dá para você trazer aí no caderno essas datas e trazer o nome das duplas de vôlei de praia, tá bom? Então, fica aí a dica para vocês, qualquer dúvida pode entrar em contato, estou à disposição de vocês, certo? No mais, agradeço, muitíssimo obrigado pela aula de hoje. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Em relação às atividades, temos um prazo de até dia 29 para colocar tudo em dia do segundo bimestre, então não atrase essas atividades. Até dia 29, porque eu fecho o bimestre dia 29, e dia 30 nós temos a nossa aula de educação, projeto de educação saudável. Então aí eu vou puxar a entrega desse desafio da educação saudável até o dia 2. Pegar 2 dias de férias de vocês aí para mim atrasar um pouquinho e tentar entregar essas médias, tá bom? Então não atrase as atividades, qualquer dúvida pode entrar em contato, estou à disposição. Mais um abraço para todo mundo, muitíssimo obrigado pela aula de hoje. Valeu, pessoal, saúde para vocês. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.